Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus. Nós vamos ler, na verdade, inicialmente 3 textos para a nossa reflexão desta manhã. Como havia dito logo lá na introdução, abertura da escola dominical, separamos nesta manhã o tema da luz para a nossa reflexão. Então, Mateus, no capítulo 2, leitura do verso 1 até o verso 12, vai aparecer aí de forma bastante significativa a palavra luz, e depois leremos ainda no capítulo 3 ainda em Mateus, e depois em Êxodo, no capítulo 13. Inicialmente Mateus capítulo 2, verso 1 até o verso de número 12. Como é do nosso hábito, nós vamos proceder da seguinte maneira: eu vou ler os 2 primeiros versículos, depois vocês mesmos, de própria escolha, poderão ler 1 ou 2 versos, conforme desejam. Mateus 2, verso 1 e verso 2, dizem assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e indagava deles: onde o Cristo deveria nascer? Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou-se de onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para que não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho. Isso. Agora, Mateus no capítulo 3, verso 11, apenas o versículo 11, a expressão que há pouco dizíamos, né? O quanto que a Bíblia usa esse termo de forma bastante significativa. O verso 11 então diz: Eu, João Batista falando, né, sobre Jesus, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, só lembrando aqui a expressão fogo, que acabamos de ler, em Mateus 2, fazendo referência a Jesus, que um dos sinais, para que pudesse dizer para o mundo todo, né, do nascimento de Jesus, o destaque do Evangelho é que uma grande estrela postou-se sobre Jerusalém, e de longe, né, lá do Egito, os magos viram aquela estrela, e como sinal que o profeta ou os profetas já há bastante tempo haviam anunciado sobre o nascimento de Jesus, então se apercebeu: olha, esta estrela a gente chama de estrela guia, né, ou estrela de Davi. Então mostra que através de um luminar, né, gigantesco, visto por muito tempo, né, ou pelo menos por muitos lugares, a expressão nasceu Jesus, né? É importante dizer que uma das mensagens, a gente está falando de advento, Leila, né? Tanto Emmanuel, aquele que veio, né?
e Emanuel, aquele que voltará, né? Nós não sabemos quando, e também não tinha data marcada para o nascimento de Jesus, a chegada do Messias, né? Foi uma surpresa. Por 700 anos Israel esperou a chegada do Messias, e quando chegou, inclusive, não acreditou que fosse ele. Olha que coisa, né? Então, quando hoje nós falamos sobre nos preparar para o dia do retorno do Senhor, da volta do Senhor, corre-se o risco de ter a mesma experiência. Quando nasceu o menino Jesus, e quando ele começa aos 30 anos o seu ministério, muitos duvidariam de que ele era o Messias. Será que também? Aí, na verdade, não dá para dizer que as pessoas duvidam que Jesus voltará, mas quando ele voltar, não haverá como duvidar que é a sua chegada, porque o Apocalipse e também os Evangelhos, Mateus 24, fala que esse dia será um dia de glória, né? Todo joelho se dobrará, né? Todo mundo verá a glória de Deus, as trombetas, né? Então o Apocalipse conta bastante isso, né? Que a vinda de Jesus para resgatar a sua igreja, os seus eleitos, todo mundo, toda a terra verá, né? Só que naquele dia não haverá mais segunda chance, né? Como alguns gostam de dizer, né? Aí será o dia final. Então, quando nós hoje falamos da forma que devemos ter na nossa caminhada para aquele dia, é porque ele também nos pegará de surpresa, né? Quanto tempo será? Que dia será? Então nós nos preparamos para esse dia. É verdade que esse dia, até que ele chegue, nós temos prazer já em aguardar esse dia, porque Marcos, nós aguardamos em louvor, em oração, em comunhão com a igreja, celebração da ceia, cantata de Natal, ou seja, o tempo todo nós vamos nos alimentando espiritualmente, né, para a chegada dela, né? Então não é uma chegada, não é um aguardo ansioso, ruim, porque não, nós já estamos vivendo já da glória de Deus, nós já vivemos a comunhão do Senhor. Aquele dia será o dia final, mas ainda que a gente tenha choro, tristeza, lamento, angústia, perdas aqui e ali, o que nos sustenta é exatamente esse fogo do Espírito Santo que Mateus, na boca de João, né, João Batista, narrou, né, que quando ele viesse, o Consolador, ele nos batizaria com fogo, ou seja, queimaria o nosso coração, colocando em nosso coração espiritual, né, fé e esperança de que o Senhor está em nós, né, nos abençoando. Então essa é a mensagem que fala sempre da importância da luz do Senhor. Abra lá agora outro texto que eu havia dito, recentemente foi lido na liturgia em nossa igreja, fazendo menção à vela, né, ou à luz, Êxodo capítulo 13. Êxodo no capítulo 13, versos 21 e 22, lá no Antigo Testamento, começando a Bíblia, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de novo, a expressão, fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Até aí. Vamos mais uma vez orar, pedindo a direção do Senhor para esse tempo de reflexão na palavra. Que Deus esteja abençoando a nós que aqui estamos, a vocês que de casa nos acompanham. Vamos buscar a direção do Senhor para que esse tempo de meditação na palavra seja um tempo de alimento espiritual. Presbítero Josias, dirija-nos ao Senhor nesta oração. Senhor nosso Deus, nosso bom e querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor Deus, e que os nossos corações, Senhor Deus, nesta hora, nossas mentes possam estar abertas para ouvir a palavra que o Senhor tem através do Teu servo, que ela chegue até nós, ó Pai, sempre inspirada pelo Teu Santo e Divino Espírito. Amém, Senhor. Unge os lados do Teu servo, para que essa palavra venha edificar a vida de cada um de nós neste momento, Pai. Que nós possamos aprender um pouco mais de Ti, saber qual é a luz que nós devemos seguir, porque essa luz é aquela que pode nos levar até os céus. Amém. Fica, Senhor Deus, dá-nos, Pai, a Tua proteção, o Teu amparo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vós sois a luz do mundo, essa expressão é bastante conhecida, sobretudo nessa época, né, de Natal, é muito comum. Andando pelas ruas, o que mais se destaca é exatamente a figura da luz, né?
Então, muita luz, né? As nossas casas, aqueles que têm hábito de usar uma árvore de Natal, colocar ali, né? Vários tipos de cores, de lâmpadas, grandes, pequenas, né? Então, o comércio não nos deixa esquecer, né, de que nós estamos vivendo o período do Natal, né? Mas será mesmo que é essa luz que o Evangelho, durante tanto tempo, né, tão de forma frequente, nos traz essa mensagem sobre o significado da luz? São centenas de vezes, irmãos, irmãs, centenas de vezes, Antigo e Novo Testamentos, que aparece a expressão luz, estrela, né, sol, mostrando que, de forma simbólica, a intenção de Deus é guiar os nossos caminhos, alumiar para que a gente tenha decisões e planejamentos, a nossa conduta, né, de acordo com a figura da luz, né? E vou aproveitar a ocasião para comentar com vocês. Durante essa semana houve bastante polêmica, porque agora na rede social é polêmica o tempo todo, né? E tem um cantor batista, preto, um cantor preto, né? Eu não gosto de falar negro porque diz que é raça. Não, raça é uma só, somos todos humanos. Aí na raça preta tem indígena, tem gente branca, tem gente morena, tem gente preta, tem gente, o asiático com o olho puxado, mas todos somos humanos, né? Mas está na moda ficar discutindo sobre essa questão aí. E esse pastor Kleber Lucas, um pastor batista, ele andou fazendo umas críticas sobre, né, a inologia brasileira, né? Ele não cita o nosso inário, mas cita o Inário Batista, que é o cantor cristão, bastante conhecido. E ele cita um hino também bastante conhecido, que lá no cantor cristão é o 85, né? Alvo mais que a neve, né? E aí, a partir da expressão que ele colocou na rede social, ele deu bastante polêmica e tal, porque é um cara conhecido, não tem milhões de visualizações no YouTube, e agora está aí, né? Se uma parte da população não gosta da opinião de um, aí já um monte de gente vai lá e tudo mais, tal, né? Só que eu me surpreendi quando fui ver, né, a mensagem que ele colocou no vídeo, porque eu não sabia que, por exemplo, ele é um cara estudado, ele é pastor formado, né, no Seminário Batista, fez mestrado na Federal do Rio de Janeiro, e a linha de pesquisa dele foi exatamente sobre a escravidão, né, brasileira. E aí que ele vai dar as informações que, para quem estuda nessa área, sabe, né, sabe bastante, e eu me surpreendi positivamente com a capacidade que ele... Então não falou do nada, né? E aí dizendo que, na verdade, os primeiros batistas que vieram para o Brasil, e também presbiterianos, né, tinham escravos, né? Aliás, a principal obra de Eduardo Carlos Pereira, que é o patrono da nossa denominação, que fundou a IPI do Brasil lá em 1903, né, a principal obra que ele escreveu é sobre o racismo, lá em 1893. 1893. Então, no meio do furacão, um pastor da nossa denominação ousou escrever sobre esse tema, né? E aí tudo isso para dizer o seguinte, né? Na verdade, a Escritura tem muita referência a essa dualidade entre o branco e o preto, né? O branco e o preto. O branco, obviamente, simbolizando a paz e também a pureza, a santidade, e o preto simbolizando o pecado, as trevas, a perdição, né? Então, enquanto não se falava nessa linguagem de branco e preto, pensando em escravidão, pensando em tom de pele, né, não havia polêmica. Mas hoje, na rede social, não tem como, né? Gera polêmica mesmo. Então, naquele contexto dos Estados Unidos, que é onde a canção foi composta, né, alvo mais que a neve, fazia referência a quê? Bom, a neve é branca, óbvio, né? Para ela ficar preta ou vermelha, você tem que jogar ali algum tipo de corante para mudar a cor, mas na sua origem, na sua composição, a neve é branca. Este período, inclusive nos Estados Unidos, é bastante curioso para quem foi ou para quem conhece, né? Fica tudo branco, né? Então, quando o compositor, né, utilizou-se a figura da neve para fazer menção, né, à paz ou mesmo à santidade, né, à santificação, ele fez de uma figura que lhe é peculiar, né? Nada mais natural para a Europa e os Estados Unidos você falar nesse período agora do inverno rigorosíssimo, né,
nos Estados Unidos, nada mais natural do que você pensar em algo branco, fazer menção à neve, né? Então, inicialmente, nenhum problema, tá? E a figura da neve remete-se a um contexto também bíblico, dizendo que a santidade, a pureza, né, a luz de Deus, né, não tem a ver com tom de pele, não tem a ver com coisas. Porém, essa simbologia, Elide, faz sentido quando você vai raciocinar sobre quem é Deus, né? Então vamos imaginar, a ideia da treva, a ideia daquilo que é escuro, né? Da ideia de que, por exemplo, se você acorda de madrugada, onde não tem nada aceso, absolutamente nada, a gente fala aquele breu completo, se você ousar ali caminhar no seu quarto, você aumenta muito o risco de tropeçar, bater, fazer a quina, né? Bater ali a canela em algum canto, ou um dedinho, se você tiver descalço, imagina um dedinho, aquele dedinho o mínimo, né? No cantinho da mesa, da cama. Eu acho que você vai gritar um pouquinho, vai acordar a casa, porque vai doer muito. Então a ideia da treva, a ideia de que o caminho está sob risco, você precisa de cuidado, né? E como a treva, simbolicamente falando, né, ou mesmo literalmente falando, o escuro é escuro e dificulta o seu caminho, né? A Escritura Sagrada, desde o Antigo Testamento e Novo Testamento, trabalha, né, com bastante clareza, né, a ideia de que no escuro nós estamos em risco. E a linguagem bíblica, né, faz menção ao escuro, como também os anjos, né, malignos. Então, quando fala trevas, ainda que esteja falando de escuridão, né, trevas no sentido de uma vida completamente sem a luz de Deus. Então, Marcos César, no cristianismo é impossível você pensar o cristianismo bíblico, né, e mesmo na prática, na vida do culto cristão, sem essa realidade de luz e trevas. É impossível. Agora, também é verdade que muitos compositores sagrados, né, que compuseram cânticos, melodias cristãs, também tinham um contexto de escravidão. Então, por exemplo, quando os batistas do sul, presbiterianos também, né, presbiterianos e batistas do sul dos Estados Unidos, perderam a guerra, né, foram obrigados a, inclusive, indenizar, né, aqueles em quem eles tinham invadido. Então perderam terra e perderam também o direito de, como se diz, de comercializar escravos. Aí vieram para o Brasil, porque quando vieram para o Brasil, em torno de 1840, 1850, o Brasil ainda, infelizmente, comercializava pessoas. A Lei Áurea foi escrita em 1889, né? Quase 50 anos depois, né, da guerra nos Estados Unidos. Então era comum no Brasil, né, cristãos, pastores inclusive, terem escravos. Então alguns cânticos, sim, tem essa conotação, alvo mais que a neve, ou por exemplo um hino que no nosso hinário foi corrigido, no Pendão Real tinha, né, negros e densos véus, aí foi corrigido, negros, né, negros véus, não, aí negro faz referência a um tipo de ser humano, né, os negros africanos, né, da região da Nigéria, Níger, né, ou Níger em inglês, dali vem a tradução de negros, tá? Então negros, pessoas pretas de uma região da África bastante conhecida, inclusive desde a época bíblica, né? Aquele escravo da rainha de Candace, que aparece no livro de Atos, que Filipe o evangelizou, e aí ele se converte, aquele texto conhecido, né? Entendes o que lês? Quando ele pergunta para o oficial, né, da rainha de Candace, ele fala, como eu vou entender se ninguém me explica? Aí Filipe sobe a carroça, né? Começa a explicar para ele a mensagem, ele se converte, Filipe leva-o até a água, no córrego, no rio, ele é batizado. Então, diz que ele era, né, nigeriano, ele era Níger, né? Ele era da região da África. Então, era um preto, tinha sido, como é que fala? Castrado, né? Porque a Bíblia diz que ele era eunuco. Então, era muito comum os escravos, sobretudo quando ia cuidar da família real, né, das mulheres da família real, no caso
a princesa, né, as filhas, né, dos reis, era muito comum que os escravos, para não ter nenhum tipo de risco, né, os escravos, os homens, eram castrados, né? A Bíblia chama de eunuco, né? Então você tem também um contexto bíblico onde aqueles que escreveram canções, né, viviam sim essa dominação, infelizmente, de seres humanos. Então, em parte, essa polêmica que está aí se explica por conta dessa questão. Tá. Então, onde está a luz de Deus? Então, a questão que nós estamos refletindo, não tem a ver com essa questão, né, de guerra cultural, né? Se tem a ver com branco, preto, se está fazendo referência a ser humano. Não está fazendo, até porque está sendo gravado, aqueles que acompanham de casa podem pensar, né, o que quiserem, mas a explicação está sendo dada. Essa discussão não tem a ver com cultura, não tem a ver com o tipo de pele que tem o ser humano, mas tem a ver com a linguagem bíblica que foi utilizada, né? Que a luz faz referência ao quê? A manifestação de Deus para que todos possam perceber. Por exemplo, quando Jesus, Line, cita a parábola da lamparina, né? Ou seja, você não vai colocar ali a lamparina debaixo da cama ou tentar esconder, principalmente por quê? Porque o seu foco de luz é pequeno. Se você colocar ali algum tipo de barreira debaixo, né, da cama, aquele pequeno foco de luz será simplesmente dissipado, né? Então Jesus também utiliza muitas vezes, dezenas de vezes, a figura da luz para dizer essa relação, né? Estar com Deus é estar na luz, né? Não estar com Deus é estar em trevas. Então, o que significa essa treva? Não tem a ver com essa ideia de que, né, por exemplo, um pastor que também é deputado federal, numa fala infeliz um tempo desse aí, dizendo que sim, os pretos, e aí sim, especificamente falando de uma parte do ser humano, né? Os pretos africanos, né, sofrem o que sofrem, por quê? Porque são a religião que eles ocupam, ou que eles praticam, é a religião, né, da Umbanda, ou mesmo animista, adoram divindades estranhas, né, adoram demônios, né? É uma fala infeliz, né? Você não traz nenhum tipo de colaboração, de diálogo quando tem uma fala dessa, porque o Brasil, né, primeiro, 53% da população brasileira são de pretos, né, e foram escravizados, foram deportados, foram trazidos à força, né, da África, né, durante 357 anos, eles foram trazidos da África para construir o Brasil. Então, que há uma realidade de escravidão no Brasil, não há dúvida, né? Mas ficar também discutindo se, né, que linguagem que a gente pode usar na Escritura Sagrada, ou traduzir, e na prática, né, litúrgica, aí já foge da direção. Mas que a Bíblia trabalha desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, com essa comparação dual, né, ou dualista, entre branco e preto, ou pelo menos entre luz e trevas, não há o que fazer, tá? Então tem que ter o cuidado para não fazer aí essa mistura. Voltando lá para o texto sagrado, abra comigo o texto, queridos, João capítulo 1, mais uma vez, Jesus fazendo menção, ou pelo menos o texto bíblico, né, fazendo menção à importância da luz. Vós sois a luz do mundo. João capítulo 1, quem achar pode ler o verso 7 e o verso 8. João 1, verso 7, verso 8. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Né? Verso 9 também, desculpa. A saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Olha aí, veja, gente, em 3 versículos só, num texto, seu Arlindo, curtíssimo, o evangelista fazendo menção, Miriam, com clareza, em 3 versículos, cita 3 vezes a palavra luz, e num contexto exatamente desse que agora vira polêmica na internet, tá? Olha só, este veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz. Para quê? Para que todos vissem ou viessem a crer por intermédio dele, portanto, crer na luz, né? Ah, mas que luz que é essa aqui? Não, é a ideia de que a luz, presbítero Josias, é o que? A manifestação do Senhor é sempre por meio dessa luz, portanto ela brilha, ela ilumina o caminho de modo que você possa perceber. Então é uma linguagem figurada para dizer o seguinte: olha, a luz de Deus, ela ilumina o caminho, ela dissipa as trevas. Daí dizer que a cor preta
ou mesmo a religião que os pretos praticam, né? É sinônimo de trevas, há uma distância enorme para fazer, tá? Então, o que Jesus está dizendo, ou pelo menos que o contexto está dizendo, é que nas trevas, simbolicamente falando, nós corremos o risco de tropeçar e não encontrar o caminho. Então, é uma linguagem figurada, né? Mas toda vez que Jesus fala ou se manifesta, Marcos, não há dúvida de que nós percebemos. Você está no escuro, acende a luz, você, opa, não, agora só vai correndo. Agora, está no escuro, você vai devagar, exatamente para não tropeçar. Então, gente, é uma figura de linguagem para dizer que quando Jesus se manifesta, o caminho fica tão iluminado que você não tem dúvida. Então, é esse sentido que a Escritura está dizendo, tanto a luz quanto a própria cor branca. Então, não tem a ver com tom de pele, não tem a ver com raça, tá? A não ser que quem vai comentar seja racista. Aí talvez ele não tenha essa explicação tão clara ou tão adequada. Verso 8: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, olha só, ilumina a todo homem. E aí, para aqueles que são mais puristas ainda, ou pelo menos mais, né, que gostam de polêmica, aí já vai dizer, não pode falar homem, porque se falar homem, né, Nathalie, a mulher fica escondida. Oh, meu pai do céu, está difícil viver no século XXI, né? Não, homem, aqui como homo, da raiz homo, que é de hominem, do latim hominem, ou seja, ser humano. Mas se falar homem, tem que falar mulher também. Aí daqui a pouco não basta só, mas homem e mulher já não basta, né? Aí tem que falar trans, tem que falar não sei o que, né? Então, são tempos novos que estamos vivendo, né? E nós não podemos, muitas vezes, colocar isso como um elemento central para a nossa discussão, porque, sobretudo, dona Débora, foge ou perde-se o foco inicial, que é o quê? Dar testemunho de quem é Jesus, do que ele está mostrando, que caminho ele está mostrando para nós. Tanto que o tema da nossa reflexão é uma fala de Jesus: vós sois a luz do mundo. Nós de fato devemos alumiar o caminho das pessoas que estão perdidas e precisam de Jesus. Abre aspas aqui. Ontem, no aniversário do Pedro, lá em casa, um amiguinho da escola, o Davi, o nome do seu neto, amigo do Pedro, foi convidado, e o pai dele, o Rafael, foi também. Foi levar, porque a mãe do Pedro, a mãe do Davi, está internada há 27 dias. Teve uma surpresa lá no coração. Ela usa marca-passo, e o marca-passo dura 8 anos. E faltava 6 meses para vencer o prazo. E ela foi num exame de rotina lá, um problema no pé, precisou de ir no hospital. E aí chegou no hospital, faz todos os procedimentos, aí pega a ficha, sabe que a pessoa usa o marca-passo, aí fizeram o teste, mas o marca-passo estava vencido, né? Ou seja, a bateria já estava nos últimos momentos. Aí já não deixaram nem ela sair, né? Bom, por que o senhor está dizendo isso, pastor? É que aí ele foi me contar a história de vida dele e tal, e dizendo que, falou que é evangélico, de uma igreja que ele frequenta lá perto da casa dele, e aí me contou o testemunho dele, de onde Deus o tirou, né? E eu falei, gente, é impressionante. Outro dia, um cara que é ateu, lendo um artigo dele na Folha de São Paulo, Luiz Felipe Pondé, que ele é ateu, mas pega e fala assim, não há dúvida, e ele falando de política, não há dúvida que os políticos estão cada vez mais, e os que não estão fazendo isso, devem fazê-lo, estão cada vez mais atentos a essa representatividade evangélica brasileira, que é muito expressiva. E aí no artigo dele ele fala, né, por quê? Porque a igreja evangélica, ele usou essa expressão, né, ainda que sendo ateu, a igreja evangélica corrige a vida das pessoas. E aí ontem, conversando com o Rafael, me lembrei desse artigo do Pondé, né? E o caso do Rafael e de tantos outros, né? Uma vida completamente assim, né? Fora da luz de Deus. E no testemunho dele para mim, diz, olha, foi exatamente o evangelho que eu encontrei na igreja por meio da minha esposa, porque foi ela que primeiro foi para a igreja, né? E a vida dele simplesmente foi transformada. Então antes, vamos imaginar figuradamente, Milton, os tantos tropeços que ele deu na vida, entendeu? Foram
encerrados os novos tropeços, por quê? Porque agora o caminho foi iluminado, está iluminado. Então não se trata de questão polêmica, a não ser que você queira fazer isso, né? Ou que se queira fazer isso. Mas ainda que a Escritura usa de forma soberba, porque é muito comum essa linguagem branco, preto, ou mesmo luz e trevas, não está fazendo menção a um tipo de cultura, a um ser humano específico, mas essa forma figurada de dizer, olha, aqueles que estão sem a luz de Deus, têm o tempo todo que os tropeços que vão desorganizando a vida. Na fala do Pondé, né? Uma vida sem esse evangelho, para aqueles que creem, é uma vida muito mais propensa ao que? À desorganização. Então não há dúvida de que a igreja evangélica, com a mensagem que ela prega, organiza, Guilherme, a vida das pessoas, tá? Então é dessa menção que a Escritura fala sobre a importância da luz na vida do ser humano, e não é só do homem, né? É do ser humano. Mateus 5, quem encontrar pode ler 2 versículos. Mateus 5, nós vamos ler, ou vamos ouvir, versos 14, 15 e 16. Quem achou, por favor, pode ler. Mateus 5, versos 14, 15 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja agora a prática pastoral de Jesus, né? Então ele fala, a luz, Miriam, veio, iluminou o seu coração, agora te mostra clareza o caminho que você deve andar, o caminho que você não deve andar. E mais do que isso, essa luz que agora iluminou o seu caminho, o seu coração, as suas escolhas, a sua visão de mundo, como você enxerga o mundo, como você interpreta o mundo, Jesus dá um passo além, dizendo, a luz que iluminou você, agora também precisa iluminar o caminho dos outros. Aí nasce, Nicéia, o projeto da evangelização. A luz que brilha em você, precisa também alcançar o outro. Imaginando, Leila, um dia de chuva, né? Você está com um guarda-chuva aqui, né? Um dia de chuva, maravilha, mas você está sozinha e de repente você encontra alguém ali que vai sair do ônibus e atravessar a rua. Aí você gentilmente fala, vem cá, de carona comigo aqui. Então, aquele guarda-chuva que é seu, está protegendo você, vai também abrigar alguém. Percebe a linguagem figurada, né? A luz que ilumina o seu coração e que faz você testemunhar, Guilherme, a minha vida é uma bênção, né? O ano que se termina, um abençoado, e de repente conversando com um colega de trabalho, com quem você convive todo dia, e de repente nessa fala, chama a atenção dele, mas por quê? Como assim? Né? Aí ele está te pedindo para ser evangelizado. Então percebe? Então a luz que brilha você acaba alcançando o outro também. E aí voltando ao Rafael, o pai do Davi, ele dizendo, a mulher dele, a esposa dele, durante 2 anos orando pela conversão. Primeiro ela tinha uma vida semelhante à dele. Primeiro ela foi para a igreja, né, e se converteu. E aí ele contando, disse que ele ia levar ela na igreja, Lúcia, botava no carro e chegava, disse que saía de casa brigando, chegava na porta da igreja brigando, ela entrava para a igreja, né, e ele voltava para casa. E quando ia buscar, né, ela entrava no carro e ele brigando, né, e disse que foi assim durante 2 anos, e ela orando e jejuando por ele. Até um dia que ele, vou entrar nessa igreja. No dia que ele entrou na igreja, Deus pegou ele, né? E foi assim uma coisa, e ele contando, e a vida é uma vida difícil, né? Então mostra que a fala de Jesus é a mesma forma, ou da mesma forma que essa luz de Deus brilha tanto em você, que alumia as suas escolhas, abençoa a sua casa, né? Não dá para você esconder essa luz, né? Então é uma luz tão forte que impossível de não tocar quem convive com você. Então quem convive com você? As pessoas próximas, no trabalho, no seu vizinho, os seus familiares, os seus amigos, porque é impossível, né? Então é isso que Jesus diz em Mateus no capítulo 5, olha, essa luz, né? Verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante do quê? Das pessoas.
dos seres humanos. E para quê? Para que vejam o que, olha a coisa, as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Gente, coisa tremenda que Deus fez na sua vida. Então eu quero esse Deus também. Percebe? Então esse momento nós estamos vivendo no final de ano, irmãos, né? Iniciando o texto lá de Mateus, né? De longe os magos viram um destaque, né? Então não foi uma treva que esconde tudo. Então veja a mensagem figurada, né? Olha, foi uma estrela, né, tão destacada, tão grande, que se viu de Jerusalém, se viu no Egito, né? Então isso mostra o seguinte, que olha, de longe as pessoas que convivem com Milton, já me contou um pouco da vida dele, trabalhando fora do estado de São Paulo, fora de São Paulo. Outro dia ele me falou assim, ó, de todos com quem eu convivi, a maioria se separou. E hoje, ó, essa semana, completei 43 anos de casado. Então ele foi uma luz para os colegas de trabalho, tá? Que mostrou o caminho. Alguns saíam para as quebradas, né? Estava ele ali, né, lendo a palavra de Deus. Ou seja, o caminho pelo qual, né, ele conduziu a sua vida é um caminho de luz. Essa luz certamente brilhou sobre outros, mas não foi por força, né, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ou seja, aqueles que porventura viram essa luz e falaram, opa, é uma referência para mim, eu quero também, ótimo. Outros não. Então a mensagem que fica é exatamente essa luz deve brilhar, não pode ser escondida. João capítulo 3, próximo texto. Quem encontrar, por favor, vai ler os versos 19, 20 e 21. João capítulo 3, versos 19, 20 e 21. De novo, pode falar. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Olha só, verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Para quê? A fim de não serem arguidas as suas obras. Brincando aqui, Guilherme, Jesus já estava dando ali os primeiros sinais, né, da lâmpada infravermelho, né? Que a gente tem uma lá em cima lá. Quer dizer, não, aquela não é, aquela ali. Tem uma dessas aí que, não sei se aquela ali pega, né? Mas tem a lâmpada infravermelho é aquela que capta o calor, né, da pessoa, né? Então aqui está tudo apagado durante a noite, aquela câmera lá, ela vai filmar tudo, e no celular do presbítero Marcos, nós estamos chique agora, viu? No celular do presbítero Marcos aparece toda a extensão do templo, aqui dentro e algumas partes em volta, né? E por que o ladrão vem à noite? Por razões óbvias, né? Enquanto não tinha inventado a câmera, né, Guilherme, a chance dele vir aqui surrupiar algumas coisas, né, e sair sem ser filmado, sem ser visto, aumenta muito. Agora, a luz do dia, imagina o cara que arrombou o portão ali e sai com o teclado aqui, né? Se bem que aqui não tem teclado, né? Para carregar aquilo ali, isso é bem complicado, mas é com uma guitarra, com algum instrumento aqui. Olha, a mensagem estava passando para todo mundo, esse cara está roubando a igreja, pega ladrão, né? Então olha a linguagem figurada que Jesus usa no verso 20, né? Pois todo aquele que pratica o mal, né, aborrece a luz. Ou seja, aborrece quem? Aborrece a mensagem que Jesus está colocando, que é uma mensagem do quê? Né? De boa obra, né? De amor, de perdão, de trabalho digno, não de roubo. Percebe? A linguagem é exatamente essa. E quem não gosta da luz, não gosta por quê? Porque prefere viver um caminho de trevas. Chegar na luz significa o quê? Levar o foco da luz para as coisas que se está fazendo, e algumas coisas que a gente prefere esconder, né? Quando o marido trai a mulher, né, ele não fala para a mulher. Quando a mulher trai o marido, é óbvio que vai esconder. Então, olha a linguagem figurada. Você não vai colocar a luz, o foco, ali na coisa que você quer esconder. Então a linguagem sobre a luz do Espírito, a luz de Deus, é exatamente essa linguagem do que deve fazer, do caminho que deve seguir,
e do caminho que você deve fugir e não esconder. Próximo, João 8. Quem encontrar, verso 12 para ler. João 8, verso 12. João 8, verso 12, quem achou, leia. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a paz, terá a luz da vida. Olha que coisa linda, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, segue o quê? Então essa luz a luz, é Jesus. Então seguir Jesus é seguir num caminho de segurança, num caminho de honra, de bênção, de comunhão, de amor, de paz, sem tormento, sem angústia, sem tristeza. Então, irmãos e irmãs, rede social, né? É isso que o Evangelho está falando. Não é discussão de cultura, não é discussão de raça, não é isso, o tempo todo. Esse verso 12 é muito claro, muito claro. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem segue essa luz, porque é uma figura de linguagem, né? Portanto, quem segue Jesus não andará em trevas, não vai tropeçar, não tem nada para esconder, ao contrário, a vida é uma vida do que? Plena de santidade, de comunhão com Deus, de paz, né? Uma vida que não tem como passar despercebida diante do pecado feito, pensado ou falado, tá? Então é disso que a Escritura trata o tempo todo. Próximo, 9, capítulo 9, quem encontrar, leia o verso 5, João 9, verso 5, de novo o tema da luz. Enquanto eu estou no mundo, sou luz do mundo. Ok, né? É isso. E um detalhe, a ideia de mundo, né, que a gente fala assim, cadê fulano? Fulano está no mundo, né? Crente é muito comum usar essa expressão, né? Cadê o fulano está no mundo, né? Fulano, está desviado, né? Você desviou do quê, né? Do caminho, né? A palavra mundo, né, a palavra grega, né, é cosmos, né? E cosmos em grego vem da raiz, né, caos. Então dá tanto a ideia, né, de imensidão, sem controle, porque o universo é muito grande, mas dá a ideia também de ordem, né? Então do caos, que é toda a criação, né, trevas, e aí trevas no sentido amplo mesmo, né, da imensidão do planeta Terra, ou mesmo do próprio universo, né? E ao contrário disso, do mundo, que muitas vezes os evangelhos utilizam, né, a ideia de que esse mundo é um mundo que precisa da luz de Deus. Deus precisa alumiar esse mundo. Então ele fala: eu sou essa luz que vai alumiar o mundo. Então, de novo, é uma linguagem figurada. Verso 5: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então o mundo em si, né, não é um problema, mas o que é o problema é como se vive no mundo. Jesus, Denilson, na oração sacerdotal, João 17, ele fala: Pai, eu não peço que os tires do mundo, porque nós vivemos no mundo, né, Cleide? Então Jesus na oração sacerdotal fala isso, ó, na sua oração pedindo a proteção do povo de Israel. Eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os livre do mal. Então nós estamos no mundo, só que nós estamos no mundo como luzeiros. Paulo fala isso em Efésios, que eu gosto muito, né? Nós estamos no mundo que é trevas, mas na condição de luzeiros, né? Então nós somos a luz de Deus, Helder, e que devemos brilhar no mundo que é trevas. Se a gente não brilha, logo nós perdemos a nossa função, porque a nossa função é levar mais um, é levar mais outro, e outro, e outro. Por quê? Porque a nossa luz, Leila, inevitavelmente vai brilhar ou vai alumiar o outro, e não com aquela condição, né? Eu sou santo, eu sou crente e você é perdido. Não, a sua luz é para também alcançar o outro, a não ser que ele prefira se distanciar de você, porque a sua luz brilha muito forte sobre ele e incomoda, né? Ambiente de trabalho, já passamos, acho que todos nós já passamos por isso, né? Em ambiente de trabalho, quando a sua luz, né, de Deus que brilha, incomoda as pessoas, e as pessoas preferem não conviver com você. Olha, eu não quero ficar nesse departamento, que eu não aguento ver, né, a Nathalie, Raquel, não sei se já passou por isso, mas já imaginou, né?
Aquela pessoa que é sem, e você não precisa falar que é crente, que eu costumo dizer. A melhor forma da gente dizer que é crente é sendo crente. Mais cedo ou mais tarde, você será denunciado, né, por quem você é. Eu gosto muito dessa expressão, porque é para chocar mesmo, né? O crente, quando é denunciado, quando aquela mulher chega para Pedro, depois da morte de Jesus, né? Depois da prisão de Jesus, né? E diz assim para ele, olha, você é um deles. Ele fala, não, quando ele estava negando Jesus, né? Não, né? Como um argentino dizer assim, você é argentino. Eu? Não, né? Não. Eu? Não. A ideia de dizer, o cara tem um sotaque, ele fala, não, eu não sou argentino, né? Como não, né? O seu jeito de falar te denuncia, o sotaque, né? É a mistura do português com, e hoje é Argentina, né? Vai dar os nossos irmãos, tomara, né? Mas, hein, para quem gosta, né? Eu não gosto tanto da seleção argentina, mas eu gosto menos ainda da França, né? Então vamos torcer para ela, né? Bom, então a ideia é de que o jeito de ser denuncia quem você é. Então o sotaque de Pedro denunciava que ele era galego, né? Ou seja, ele era da região que falava ali aquela língua própria de Nazaré, né? Então o jeito de você ser crente, é impossível você não ser denunciado, porque o seu modo de dizer, o seu modo de agir, o seu modo de andar e de administrar a sua própria vida, de administrar a sua carreira, de administrar o seu ambiente de trabalho, né? Então, irmãos, essa luz de Cristo que brilha em nós, inevitavelmente, César, ela vai brilhar, ou ela vai respingar, ainda que não seja, né, respingo, mas a ideia é que ela vai também encontrar o outro. Alguns usarão essa luz e vão seguir o mesmo caminho, outros serão incomodados e vão preferir ou apagar a sua luz, que alguns tentam, ou ela vai se distanciar de você. Por quê? Porque aquela condição incomoda, tá? Próximo texto, ainda em João 11, quem encontrar, já estamos terminando, faltam 4 minutos, João 11, versos 9 e 10. Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Veja, gente, nós poderíamos passar uma semana aqui encontrando texto bíblico falando sobre essa linguagem: branco, preto, luz e trevas, né? Então não tem a ver com cultura, não tem a ver com racismo, a não ser que quem esteja interpretando queira fazer isso, né? Mas é só importante dizer que é uma linguagem para dizer aquele que anda de acordo com o Senhor tem um procedimento, né, nesse caminho, e aqueles que não andam com o Senhor tem um procedimento, né? A ideia de estar tropeçando na vida, não em coisas, né? Não batendo a canela numa quina, mas tropeçando nas escolhas, nas falas, na atitude, né, na conduta. E a linguagem figurada de tropeça por quê? Tropeça porque você está no escuro, tá? Então, como sair do escuro? Acendendo a luz. Na vida espiritual, como sair do escuro? Sendo tocado no coração pelo Espírito Santo de Deus e tendo o quê? A fonte das suas emoções boas e ruins sendo totalmente transformada ou alumiada pelo Espírito Santo. Mais um, 12:46, ainda em João 12:46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Pronto, mais um, né? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele, né, que crê em mim não permaneça o quê? Tropeçando nas trevas, tá? Próximo, 2 de Timóteo, vamos sair de João, faltam só 2 textos, Timóteo e Pedro, e aí a gente termina. 2 de Timóteo, quem encontrar também pode ler, capítulo 1, versículo de número 10. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Maravilha. Então,
já é autoexplicativo, né? O próprio texto. Cristo é a luz que alumia o nosso caminho, nos tira do medo da morte, né? Do horror que é a morte, nos colocando essa luz. Então a ideia do inferno, que é a ideia de trevas, né? Então o que nós encontramos em Cristo, a imortalidade. Então a ideia de que em Cristo nós temos uma nova vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, viverá na luz de Deus, na eternidade. Então viverá o paraíso. Então sempre aquela ideia de que as ruas de ouro, como o Apocalipse fala. Então a ideia de que, olha, na presença de Deus, o tempo todo é luz, enquanto estamos aqui, sobretudo então quando estivermos na sua glória. E o contrário disso, pastor? Olha, o contrário disso é o que o Evangelho descreve, né? É trevas, é tormento, é sofrimento, né? É angústia, morte, né? Então é isso. Então, de novo, né? Não tem a ver com questão cultural. Último texto, 1 de Pedro, quem encontrar pode ler, capítulo 2, verso de número 9. Tem que fechar com chave de ouro, né? E esse é o versículo para fechar com chave de ouro. 1 Pedro 2, 9. Pode ler, pode ler. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eita, coisa linda, né? Olha que coisa linda. E ali ele termina exatamente dizendo isso. Olha, tira de uma condição que você o tempo todo tropeçava, porque estava no escuro, sem a luz da palavra. Ele te tira daquela condição de tropeço constante e coloca onde? Numa condição que você não vai tropeçar mais. Te coloca na luz, em pleno dia. Então Pedro, o apóstolo Pedro, também usando essa linguagem, tira do sofrimento das trevas, que é uma vida sem Deus, sem a luz do Espírito Santo, sem a luz da palavra, entendeu? E te coloca numa condição nova. Suas escolhas serão melhores, escolhas melhores, resultados melhores. Einstein já nos dizia há quanto tempo, né? Escolhas melhores, resultados melhores, saúde emocional, equilíbrio, alegria, tudo que se antes não experimentava, porque vivíamos em trevas e, portanto, em constante tropeço, e que isso é dissipado, né? Como é que se dissipa a treva, a escuridão? Jogando foco de luz. Essa linguagem da física quântica, óbvio, né? Como é que você dissipa a treva, né? Emitindo o quê? A luz em pleno, né? Em pleno poder que tem, né? Da luz, né? Então é exatamente isso, na linguagem que o Evangelho usa. E irmãos, aqui são centenas e centenas e centenas de passagens, desde o Antigo Testamento até o Novo. Então, linguagem de trevas, né? Trevas e luz, né? Branco e preto, não tem a ver com questão cultural, com questão racial. Tem a ver exatamente com a linguagem figurada aqui, dizendo que a presença de Deus é uma coisa tão perceptível que a gente não tem como, né, negá-la, né? Imagina a condição: à noite cai uma agulha, à noite cai uma agulha no chão, tenta achar, né, sem nada para iluminar. Hoje ainda tem aí o celular que uma luz, uma lanterna ali, que, né, se acha até um DNA no chão, né? Agora imagina no escuro. Então é essa a linguagem que o Evangelho quis dizer, ou quer dizer, sobre trevas e luz, né? Algum comentário, irmãos, irmãs? Alguém quer completar e comentando alguma coisa? Ou estamos todos satisfeitos com a palavra de Deus? Amém? Amém. Então, a vocês que nos acompanharam de casa, Deus os abençoe grandemente. Obrigado pela oportunidade. E a nós que aqui estamos, né? Uma escola dominical bastante frequentada hoje. Louvado seja o Senhor por isso, né? Isso é muito bom, tempo precioso que a gente tem para meditar na palavra. Lembrando, né, a vocês que estão aqui, e aí, até porque falam em casa e reproduzem durante a semana, hoje nossa cantata de Natal, horário de sempre, às 18 horas, semana que vem, o domingo é domingo de Natal. Então nosso culto, né, será no sábado, né, no mesmo horário. Então sábado que vem, às 18 horas, teremos nosso culto de louvor e adoração a Deus, e não no domingo. Domingo a gente não terá nenhuma atividade, nem de manhã e nem à noite. No sábado, culto à noite, culto à tarde às 18 horas, de manhã nada também, tá bom? Vamos ficar em pé, terminar com uma oração de gratidão ao nosso Deus por esse tempo que passamos meditando na palavra do Senhor.
Obrigado, Pai, por esta manhã bendita, preciosa, manhã, ó Pai, de disposição que Tu colocaste e deste aos Teus servos e servas que deixaram os seus lares, o descanso de domingo com a família, entendendo, ó Pai, que uma parte importante e significativa da nossa vida passa pela palavra do Senhor, quando nós encontramos nela luz, solução para muitos momentos difíceis da nossa vida, encontramos nela alimento espiritual para que possamos, ó Pai, caminhar em luz de acordo com o Teu propósito. E obrigado, ó Pai, porque fazendo isso também neste lugar, entendemos que é importante valorizar a comunhão da igreja, a comunhão uns com os outros, Senhor, e obrigado pela disposição de cada um de nós que aqui compareceu, aqui se dispôs a estar conosco nesta comunhão. Abençoe também aqueles que estão em casa, Senhor, que por alguma razão tiveram de lá ficar, que a Tua paz, a Tua graça, a Tua bênção seja sempre sobre todos nós, o Teu povo. Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe a todos, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.